Oi, prof. Bom dia, Anderson. E aí, como é que foi a atividade, as provas ontem? Conseguiu fazer? Sim. E a de inglês também? Agora eu tô terminando a de inglês. Ah, tá. Vamos esperar um pouquinho, tá, Anderson? Tá ok. Ô, tia, é verdade, tia, não, a prova de inglês não é em sexta-feira, é quinta-feira, porque eu me lembrei que vários dias que meu pai ia pro futebol, sempre quinta-feira, aí eu me lembrava que eu tava fazendo a prova de inglês de noite. Viu? Oi, tia. Bom dia, Matheus. Tá tudo certinho? Bom dia. Sim. Fez a prova? Não, ainda não? Não, eu tô falando a prova de ontem. Ah, tá. Sim. Ok? E a de inglês também? Que bom. Matheus, disse lá o nome para a educação física hoje, né, Matheus? Então tá. Sim, tia, eu até já vi o vídeo. Aham. Hoje é dia da Black Friday, né? Uhum. É. Acho que até hoje eu vou comprar alguma coisa. Ah, é? Sim. É porque hoje as coisas ficam tudo mais barato, aí por isso eu vou comprar uma coisa pra mim. Ah, tá. E já sabe o que tu vai comprar? Sim, eu sei. Vamos esperar só mais um minutinho e aí a gente já inicia, tudo bem? Já estão com o livro de ciências aí do lado? Pode abrir já na página 60. Sistemas genitais masculino e feminino, tia? Perfeito, isso mesmo. Nós temos dois conteúdos, né, de ciências para trabalhar, para rever. O primeiro é esse aí, sistemas genitais, masculino e feminino, e o segundo é Uma Nova Vida, que aí a gente vai falar sobre as fases, né, da, do ser humano. Vamos iniciar então. Já deu um minutinho. Começa da infância, né, tia? Vai ter a fase da velhice. Isso mesmo.
Então, vamos lá. Na página 60, a gente inicia falando sobre a reprodução, né? Sobre o sistema masculino e feminino. O que é mesmo a reprodução? Anderson, levanta o dedo quem quiser falar, né? O que é reprodução? Como eu posso definir reprodução? Matheus, pode falar. É a união de um céu reprodutivo masculino e feminino. Perfeito, muito bem. Então, a reprodução, ela vai depender da união do sistema da célula reprodutiva masculina, né? E da célula reprodutiva feminina. Aí eu pergunto para vocês, para que serve a reprodução? Os comerciantes compram os prejuízos e deixam se recuperar de tudo isso em plena... Da geração de uma nova vida. Muito bem. Para perpetuar, além de ter a geração de uma nova vida, ela faz com que perpetue essa espécie no planeta, certo? Sem a reprodução, eu não tenho como criar essa vida. Não é verdade? Por isso que ela vai perpetuar. Ela serve para perpetuar e criar essa nova vida. Muito bem. Aí a gente vai entrar lá no sistema genital masculino. Quais os órgãos que eu posso encontrar nesse sistema? Anderson. O pênis, a uretra, e o Testículo. É. Muito bem. Ô, Matheus, você pode me dizer, né, o que é o pênis? É o órgão genital masculino. Muito bem. Caio, uretra. Bom dia, Caio. Que eu cheguei agora, eu ia perguntar que livro e que página vocês estão. Isso, nós estamos no livro de ciências, na página 60. 60? Isso. Aí os teus amigos estavam dizendo que os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino é o pênis, a uretra e o testículo. Aí eu perguntei para ti o que a gente pode entender como uretra. Achou? Que livro você está, Caio? O livro de ciências ou o livro de atividade? Livro de ciências. Lá na página 60. Mostra a página para mim. Ah, tinha 60, entendi 62? Não, 60. A uretra é o canal que atravessa o pênis e é por onde saem o sêmen e a urina. Muito bem. Nós vamos ver que esse mesmo canal, né? A gente acaba de saber que esse mesmo canal faz a passagem do sêmen e da urina. Depois a gente vai relembrar que lá no da mulher, isso não acontece. Tem dois. Isso. Fala, Matheus, o que você está aí tão angustiado? Aí, Os espermatozoides não são, né? Ele não é órgão, ele é o gameta masculino. E ele vai ficar aonde? Aonde ele é armazenado? No testículo. É reproduzido lá.
Muito bem, tá bom? Por isso que a gente não falou que ele é um órgão, certo? Muito bem. E o testículo? Matheus, pode Deixa eu falar. falar. Deixa eu falar. Depois, tá, Anderson? Matheus ainda não falou. Eu já falei, tia. Então, O fala, pênis. Anderson. Eu li bebê. Os testículos são os órgãos responsáveis pela produção de hormônios masculinos e dos espermatozoides, células reprodutivas masculinas. Perfeito. Então, se eu perguntar, né? Aonde é que fica os espermatozoides? Os testículos. Fica no testículo. Muito bem. E ali tem uma parte muito importante que todos os meninos devem saber, né? A importância da higiene dos órgãos genitais, né? Por quê? Porque se eu não tenho essa higiene, eu posso estar produzindo depois algum tipo de doença. Então, eu preciso... É bactéria, né, tia? Exato. Então, eu preciso, na hora do banho, saber higienizar muito bem, né? Às vezes, os meninos têm vergonha ou não sabem, como é que eu tenho que fazer essa higienização? Então, é bem importante que vocês conversem com o pai, porque o pai também vai poder orientar vocês nesse momento de higienização, certo? Agora vamos lá na página 61. Antigamente eu tinha vergonha de falar disso, mas hoje em dia não, porque eu sei que é uma coisa importante. Exato. Que a gente tem que cuidar, né? Faz parte Sim, da isso é um vida, órgão né? nosso, né? A gente não pode fazer nada. Assim como o cabelo, a unha que tem que ser limpinha, os dentes que a gente tem que lavar, o órgão genital também faz parte do nosso corpo. E a gente precisa também fazer higiene direitinho, porque senão eu vou estar contribuindo para pegar alguma bactéria, para ficar doente, né? Então, é importante também. Vamos lá. Sistema genital feminino, né? Quem sabe me dizer, levantando o dedo, claro, o que faz parte do sistema genital feminino? Matheus. A tuba uterina, os ovários, a vagina e o útero. Perfeito. Muito bem. Anderson, o que é o ovário? O corpo feminino possui 2 ovários, que produzem hormônios sexuais femininos e células reprodutivas chamadas de óvulos. A cada mês, o ovário amadurece um óvulo. Muito bem. Quando ele amadurece esse óvulo e ele não é fecundado, acontece o que a gente chama de menstruação da mulher, certo? O que é a tuba uterina, Caio? A tuba uterina é o canal que liga cada ovário ao útero. É nesse local que ocorre a fecundação, união das células reprodutiva masculina e feminina. Perfeito, muito bem. A vagina, Matheus? A vagina é o canal que liga o útero ao exterior. É pela vagina que passa o bebê no parto natural, normal, e o sangue quando ocorre a menstruação. A parte externa do sistema genital feminino é chamada de vulva. Externa, quer dizer, a parte de fora, né? O interior é chamado de vagina. A parte de fora a gente chama de vulva, certo? E Pode ler. Útero. É o órgão onde o bebê se desenvolve. Todos os meses, o útero se prepara para receber o embrião e, caso a gravidez não ocorra,
uma camada do útero se descama, se solta, caracterizando a menstruação. Então, olha só, nós temos a mulher, né? Ela tem 2 ovários, certo? Então, assim, ó, o que acontece? Quando cada mês um ovário amadurece para receber o sêmen masculino, para acontecer a gravidez. Quando isso não ocorre, descama, né, as paredes do útero, quer dizer, fica solta, e isso sai em forma de sangue, né? E aí é onde acontece a menstruação. Então, o que quer dizer isso? Cada mês, um óvulo amadurece. Então, cada vez se não for fecundado, é um dos óvulos que está acontecendo a menstruação, certo? Entenderam? Cada mês é um. Alguma dúvida? Assim, a mesma coisa que os meninos, as meninas também precisam saber, né? Se fazer a higiene também dos seus órgãos genitais. E muito mais do que os meninos. Por quê? Porque ela tem aquele período da menstruação. Então, tem que ter muita higiene mesmo. Trocar o absorvente várias vezes ao dia, tomar banho também, é bem importante. Fala, Anderson. A minha irmã e a minha mãe, né? Elas têm muita menstruação. Cada mês, né, que acontece isso. Aí elas sempre botam esse absorvente, trocam toda hora. Isso, mas é o certo, né? Até para não ter problema. Sim, a minha mãe me disse. Isso mesmo. Então, vamos agora lá para a página 64. Lá na página 64. Lá na página 64, a gente viu que para gerar uma vida, né, eu preciso ter a fecundação, certo? Quando acontece a fecundação, aparece o que a gente chama de célula-ovo. Perfeito? Essa célula-ovo é onde vai começar a desenvolver o embrião que está ali. Mas esse embrião, quando ele começa quando ele é gerado, ele vai carregar o que a gente chama do DNA. DNA, né? Do pai e DNA da mãe. O que é esse DNA? Quem quer falar? Mateus? Está com o dedo escondido? Não sei se está levantando o dedo, se está querendo coçar a orelha, eu não sei. Pode falar, Mateus. Características físicas da mãe e do pai. Perfeito, muito bem. E aí ele vai carregar... A cor da pele. Isso, a cor dos olhos, do cabelo, né? Então, ele vai carregar 50% dos genes da mãe e 50% dos genes do pai. Dos genes do pai. Isso. Fala, Anderson. Meus pais fizeram um aplicativo, acho que foi lá em 2000 e pouco, 2010, por aí. É por aí, eu acho. Assim, fizeram um teste, botaram uma foto de minha, quando eu era bem bebezinho, e botaram lá, do meu pai tava 30 e poucos % e a minha mãe tá a maioria dos %. Viu? Então, aí, claro, o que acontece? Quando começa, né, a gerar esse novo ser, é onde a gente chama que inicia a gestação. Então, essa célula-ovo, ela rapidamente começa a se multiplicar,
né? E ir se transformando nos órgãos de um organismo. Ela acaba se transformando até chegar no que a gente conhece, que é um bebezinho, certo? Antes de chegar às características assim de um ser humano, a gente chama de embrião, porque não tem ainda o formato de um ser humano. Depois, quando ele começa a ter esse formato, a gente passa a chamar de feto. E aí, quando ele começa a realmente ter a característica, a gente começa a chamar de criança, de bebê, certo? Aí, ali, nós temos as etapas de uma gestação. A gente sabe que todo mamífero, nós fazemos parte dos mamíferos, mas a gente sabe que todo mamífero, a reprodução, né, a gestação, ela o filhote, ele é carregado dentro da barriga, certo? E dependendo do tipo de animal, ele vai variar os meses que esse bebê precisa para se desenvolver dentro do útero da mãe. No caso do ser humano, nós precisamos de quantos meses? 9. 9 meses. 9 meses. Muito bem. 9 meses. E a cada mês vai modificando um pouquinho esse bebezinho. Então, agora, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura dos meses que estão sendo apresentados aqui. Primeiro mês. Anderson, o que acontece no primeiro mês? Durante a primeira semana... primeiro mês, né? Durante o primeiro... Tipo, ali tá escrito durante a primeira semana. Isso. Mas Tá. Então, durante a primeira semana de gestão, um aglomerado de cerca de 32 células formará o embrião. Anderson, lê o que está escrito ali. Tu estás comendo palavra. Lê devagar. Inicia a leitura e leia devagar. Durante a primeira semana de gestão, Não. um aglomerado... Não, Anderson, não é gestão. De gestação. Isso. Então, inicia de novo a leitura. Durante a primeira semana de gestação, um aglomerado de cerca de 32 células formará o embrião. Depois de 3 semanas, o embrião já se fixou a começar a receber nutrientes da mãe. Já se fixou e começa a receber nutrientes da mãe. Mateus, o que acontece no segundo mês? segundo mês, na 5ª semana, já existe um embrião com olhos, orelha, coração, fígado e cérebro. Os botões dos membros, que serão os futuros braços e pernas, estão se formando. Quando atinge a 8ª semana, o embrião começa a ter aparência humana e passa a se chamar feto. Então, presta atenção. Olha só um pouquinho, presta atenção. Enquanto ele não tem aparência de ser humano, ele é chamado de embrião. Quando ele começa a ter a aparência do ser humano, ele passa de embrião para feto. Continua, Matheus. Já é possível identificar a placenta e o cordão umbilical, que unem o bebê à mãe, fornecendo nutrientes e oxigênio. Muito bem. Marcos, pode ler o terceiro mês. O embrião já conta com todos
já conta com todos os órgãos na nona semana e se movimenta no líquido amniótico, pois seus músculos começam a se desenvolver. Ao final desse mês, é possível verificar se será uma menina ou um menino, pois seus óculos genitais se definem. Marcos, a tua mãe, ela está esperando um irmãozinho. Qual é o mês que a mãe está? Acho que é o 8º. Ah, tá. Então, vamos ver o que vai acontecer, então, no 8º. Caio, Marcos é irmão, quarto mês. Oi, tia. Caio, o quarto mês. Os movimentos do bebê são leves, mas podem ser sentidos pela mãe. As sobrancelhas e os cabelos ficam mais visíveis. Muito bem. É uma menina, é uma menina, né, Marcos? É uma menina. Isso. Já tem o nome? Sofia. Nome lindo. Vamos lá, Matheus. Quinto mês. que eu sempre pensei, que cabelo que o bebê tem? Oi? Ele não tem quase nada de cabelo, o bebê. Ah, mas começa a Tá crescer. Mas é bem Continua. pequenininho até quando nasce. Continua. Quinto mês. A placenta está aumentando de tamanho, junto com o bebê. A pele ainda é bem transparente. A camada de lanugem, que são pelos bem finos, recobre toda a parte da pele do bebê. Muito bem. Sexto mês, Anderson. Ao final do 6º mês, o bebê tem todos os órgãos e ainda cabelo, unhas, sobrancelhas, cílios e orelhas bem formadas. Movimenta-se bastante no útero, fortalecendo ainda mais os músculos. É comum que o bebê troque de posição. Então, tem hora que a cabeça está para cima, tem hora que a cabeça está para o lado, tem hora que a cabeça está virada de cabeça para baixo, ele está plantando bananeira. Então, ele não para, ele vai mexendo o tempo todo. Fala, Marcos. Toda vez que eu for com... todo dia eu vou lá e falo com a Sofia. Tá aí, ontem eu falei, Sofia, aqui quem tá falando é o Mano, dá um chutinho. Ela me deu um chute na cara. Isso. Eu tava com a cara na barriga e ela me deu um chute. E tu sabe, Marcos, que se tu conversa assim, ela começa a identificar a voz, né? Ela conhece a voz da mãe, a voz do pai, a voz do mano. É bom conversar com ela assim mesmo. É bem legal. A minha mãe falou que quando ela nascer e ouvir minha voz, ela vai ficar me procurando. É verdade, vai ficar. Fala, Ô, tia. Matheus. Tia, até que o Marcos falou ali, até porque ela não sabe a aparência do Marcos, né? Não, claro. Normalmente ela só escuta. Exato. E tia, tu já respondeu isso, se eu não me engano. Mas os bebês no útero só ficam com o olho fechado, né? Vão abrir depois, ao nascer. Fala. Imagina lá dentro do útero, imagina lá dentro da barriga, tia. Nossa. É o mundinho deles, mas eles não vêm, Caio. Ô tio, eu queria falar um negócio. Mas eles têm consciência, eles já têm consciência, os bebês. Eu acompanho um youtuber, né, tia, bem famoso, e a irmã dele estava grávida. Nasceu no dia 22 ou 23, bebê. Mas o parto estava marcado cesárea para dia 26 ou dia 23, alguma coisa assim. E por causa que o bebê estava em uma posição diferente, não estava para sair pelo... Daí, né, tia, do nada, no dia seguinte, no dia 22 ou 23, o bebê mudou de posição e a bolsa dela estourou. Viu? Viu? Tia, é muito bonitinho o bebê. Ai, que legal. Então, vamos lá. Já leram o 7º mês? Não.
Não. Então, eu vou pedir para o Anderson ler o 7º mês. Não, o Caio, que não tia, leu ainda. eu já fui pro Caio, 6º. pode ler o 7º mês para tia. Nesse período, o cérebro e o tecido nervoso se desenvolvem mais rapidamente. Nos bebês meninos, os testículos descem para o saco escrotal. O bebê pode se colocar na posição de nascimento. É uma fase em que o bebê ganha bastante peso. Muito bem. 8º mês, um mês que a Sofia está. Então, Marcos vai ler para a tia Carla. Nessa fase da gestação, o bebê é ativo. Brinca, se mexe, reconhece muitos sons, incluindo a voz da mãe. Os sistemas respiratório e digestório estão funcionando quase completamente. No útero, o bebê já está se movimentando menos pela falta de espaço. A mãe pode ter dificuldades para respirar ou dormir, pois seus órgãos estão bem apertados. A mãe reclama, Marcos? A mãe reclama que não tem posição para ficar? Que está ruim de dormir? Ela só reclamava que ela tinha uma dor uma dor, se não me engano, na coxa. É porque o bebê está crescendo e está esmagando os órgãos dela ali, não tem muito tempo, né? Aí não tem muito espaço, aí começa a espremer ela, querendo se mexer, onde ela sente dor. Isso é normal. Eu me lembro que quando eu estava assim, perto do 8º mês para o 9º mês, eu não conseguia dormir. Eu ficava agoniada quando eu ia dormir. Então, muitas vezes, eu tinha que ficar sentada para tentar dormir, senão eu não conseguia. A tia Carla é muito pequenininha, e aí o Luan pegou o espaço todo aqui da barriga da tia Carla, e a cabeça, como ele estava sentado, e a cabeça ficava bem perto do meu estômago. Então, pressionava muito o meu estômago. E eu ficava muito agoniada, assim, muito ruim. Né? Mas isso faz parte. Fala, Tu Mateus. teve desejo, né? Dizem que grávida tem desejo. Mas a tia Carla não teve, não. Eu já vi pessoa que teve desejo de comer tijolo na gravidez. Meu Deus, eu nunca soube disso. Fala, Mateus. Concreto por Pode cima. falar, Mateus. Tia, quem fica grávida vai para o trabalho ou para de ir para o trabalho? Não, quem fica grávida, ela pode trabalhar até o final do mês, pertinho de ganhar, ou ela tem a escolha de pegar um mês antes e os outros, eu não sei se é 3 depois ou 4 depois, ou ela espera para pegar tudo junto. Entendeu? Por quê? É porque é uma escolha. A mãe tem o direito porque também tem o de risco ficar de 4 meses com o bebê. Ou ela pode tirar um mês antes, né? Ela pede afastamento do serviço um mês antes. Às vezes, isso acontece quando a gravidez é de alto risco. No 8º mês. Isso. Né? Ou então ela vai trabalhando até chegar perto do nascimento. Porque, na verdade, Mateus, a gente tem que ver que gravidez não é doença. Gravidez é algo natural do corpo humano, da mulher, feminino. Então, tem mulheres que, quando engravidam, a gestação é normal, é perfeita, né? Não tem nenhum problema que atrapalhe a gestação. Então, ela vai viver a vida normalmente. Agora, existem algumas mulheres que, quando engravidam, têm alguns problemas gestacionais. E, diante desses problemas, aí o médico vai dizer se ela pode trabalhar até o final da gestação, se ela precisa antecipar os dias, porque não vai ter condições de trabalhar,
Então, isso depende muito de mulher para mulher, tá? Fala, Matheus. E até que também não pode a bolsa estourar no meio do trabalho, né? Mas geralmente isso é muito difícil acontecer, porque hoje em dia as mulheres já fazem um acompanhamento. Lembra lá do pré-natal? Elas já ficam no hospital, né? No aguardo, ela faz um acompanhamento médico, ela faz aquele pré-natal. Então, ela sabe mais ou menos quando vai ganhar um neném, né? Então, isso geralmente não acontece. Mas mesmo assim, tia, às vezes é surpresa, né? Pode vir sim. antes ou bastante depois. Isso pode acontecer. Tá, agora vamos relembrar um pouquinho sobre as fases, né? As fases que a tia Carla deixou lá na página 55. Lá na página 55. Tia, no e-mail não tem na página 55. Não tem? Deixa eu ver. Não, só tem a página 60 a 68. Ô, tia. Mas a 55 cai, tá? Tia. A 55 Não tá, cai. não. A tia Carla viu. 55 tia. também. Oi. Quando eu vi lá na página 55, aquelas duas primeiras imagens ali do bebê, quando eu vi a primeira, eu pensava que era o Squirtle do Pokémon e a segunda eu pensava que era um Alien. Então, assim, gente, verdade. a tia Carla acabou esquecendo de colocar a página 55 para pesquisar. Então, vocês sabem que também precisa pesquisar ali, certo? Então, aí é o desenvolvimento humano, ou seja, as fases, né, que o ser humano passa. Nós temos 4 fases. Quais são essas fases? Infância. Pode falar, Anderson. Tem a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Muito bem. Tinha uma curiosidade. Pode falar. Tem como falar a fase adulta sem colocar a fase no início? Porque todo o resto fala só uma palavra, tipo infância, adolescência e velhice. A fase adulta não. Porque fica meio incoerente se tu falar adulta. Adulto, Não, tem não que falar. tem. O adultância. Então, aí eu quero falar para vocês. Na adolescência acontece algo muito importante. A puberdade. Puberdade. E o que é a puberdade? Matheus. É uma fase que ocorre na adolescência que apresenta mudança na característica física. Muito bem. A gente fala que são mudanças hormonais, né? Tia, de hormônios. Isso. Aí, o que acontece assim? Os meninos começam a engrossar a voz. Primeiro afina, depois engrossa, né? Começa a crescer pelos em lugares que não tem. Começa a ter bigode. Isso. A menina começa a crescer o seio, começa a largar o quadril. Então, são esses tipos... Barba, né, Anderson? Então, tipos de mudança que começa, né? E a gente tem que perceber que não só acontecem mudanças de características, como também acontecem mudanças que a tia Carla chama como mudanças emocionais, que aí é o que a adolescência... Psicológica, né, tia? Exato. É o que a adolescência se caracteriza. Mau humor. Tia, deu eco? Porque tá muito alto. Assim, ó, um mau humor, às vezes está feliz da vida, outros dias está ninguém me ama, ninguém me quer, né? É bem desse jeito, é uma coisa bem louca. Mas isso fazendo drama.
mas isso faz parte da adolescência. Depois vem a vida adulta, essa fase adulta. A fase adulta é onde vai caracterizar toda a responsabilidade. Começa a criar a família, começa a ter filhos. Responsabilidade. A responsabilidade do trabalho, começa a trabalhar. Aí, por fim, vem a fase, né, que a gente fala da velhice, dos idosos. Essa fase, eu sempre gosto de dizer que é a fase Que vai voltando para que começa a virar criança, parece. Porque aí tem É, dificuldade também. de andar, tem dificuldade de falar. falar. Isso mesmo. Precisa usar fralda. Que Eu também preci- acho. E que precisa de muita atenção também. Certo? Ô, tia, Ó, a nossa aula vai acabar, tá, pessoal? Na segunda tia. aula, só um pouquinho. Na segunda aula, a tia Carla vai explicar a prova. Pode falar. Tchau, tia. Tchau. Tia, Fala, a minha irmã, ela cuidava de idosos no asilo, aí eles tinham que ter todo esse cuidado com os idosos. Conversar com eles, interagir com eles, eles não achar, pô, mas eu tô sozinho aqui. Assim, Isso tinha que mesmo. dar atenção para eles. O idoso Tinha que trocar assim. fralda. Aham. Fosse uma criança bebê assim. Vamos dizer, fazer fezes. Depende da Sim. gente, né?